Tá explicando aqui, gente, a nossa programação aqui no ISCOM Rio de Janeiro. Estou fazendo essa live a convite do Paravyama Prabhu e vamos ler aqui o Srimad Bhagavatam. Então, faz sim, ó, Sundarangi está aqui perguntando, ó. Sim. Sundarangi, depois me manda uma mensagem que eu te passo o contato da Dona Lázara. Sim, ela deve fazer sim, tá? Ela deve fazer as guirlandinhas aí, com certeza. Tem uma outra devota também que faz guirlandas, tá? Eu compartilho depois guirlandas de tecido. Ah, sim. A Sundarangi, que acho que faz as idades dela. Fica muito bonito, né? Tem que encontrar uma compartilhar pessoa os para contatos. fazer aqueles pavitri também, que aquele não é tão difícil fazer. É. Qual é aqueles que tem trança? Sei, é legal, né? Alguém que Sabe é caro quem? A aqui, Débora. A Débora deve fazer aqui. Débora. Que é o pavitri, né? Sei. Que pega 3 cores. Linhas, azul, né? De linhas, de né? linhas, é. Já tem umas linhas já que já vem, né? Cadê o senhor aqui? Peraí. Ixi, o Paravyama tá ligando pra Bodana. Já entrou, acho que ele tá esperando. Aperta aí, Mas aí vai cortar aqui. Se a gente. Deixa eu ver, o senhor já tá ao vivo, ó. Tá ao vivo, acho que ele tá falando alguma coisa. Ali. Tava só por causa do horário, Tá né? por causa do horário. Não, mas agora são 8 em ponto aqui, ó. Pra gente tá no horário, viu, Paravyama? Então vamos dar continuidade aqui, né? Vamos sem muitas, como chama, né? Delongas, né? Sem muita delonga, então vamos. Tá bom, Jesus. Tá bom. Então, dando continuidade aqui ao canto 3, capítulo 16, o verso hoje é uma sequência 16, 17 e 18, é o capítulo posterior que nós estamos lendo, né? Estamos lendo o 15, que é a descrição do reino de Deus. Então, os Kumaras já passaram, já viram a Sionarayana, mas o que está é o embrólio que está pegando aqui, é porque Jai Vijay foram amaldiçoados e eles pediram por misericórdia que fosse uma maldição branda, porque eles não querem vir numa condição, né, de esquecimento, né? Entendeu? Ele pode receber toda castigo, mas que não venha numa condição de esquecimento de Deus, para vir de novo cair nesse mundo como esquecido, né? Que é João, que é Pedro, né? Que é o Borges, que é a Thaís. Isso a gente não quer, né? Mas se a gente quer, o quê? Então, Jai Vijay vai ser beneficiado, porque eles vão cair no quintal, né? Depois a gente vai dar esse spoiler aí, ele vai ser beneficiado porque eles vão vir e vão ficar como árvores, né? Depois a gente conversa, dá esse spoiler aí sobre a história de Jai Vijaya, né? Basta dizer que esse mundo, né, é um mundo muito hostil, né? Tanto é que quando a alma entra nesse mundo, ela sofre 4 defeitos, né? Karanapatava Brahma, quer dizer, sentidos imperfeitos, mente, né? Se ilude e Karanapatava Brahma se ilude os outros, comete erro, né? E os sentidos imperfeitos. Então a gente chega aqui, então a gente perde, se esquece. Ainda mais tem outra escritura que explica que a alma no ventre, ainda quando esse é o Mundaka Upanishad, explicando que quando a alma também entra no corpo, né, ela vem para esse mundo, e é dito que o esquecimento se deve, embora ali no ventre, né, a escritura, o Bhagavatam explica isso, que a alma está dentro do corpo, ela tá se juntando ali, né, fazendo uma oração meio, o corpo ainda fetal, né, o corpo feto, né, o embrião. É dito que ela junta as mãozinhas ali, e é dito que é o único momento que ela consegue recobrar a sua natureza, né, de serva amorosa de Krishna, que ela é serva amorosa de Krishna. Então, naquele momento, não é? Mas é dito que quando ela sai, rompe, né, sai e vem esse mundo de novo, ganha de novo a consciência, aí o choro, né, é dito que o choro é o esquecimento de Deus. E é tudo que Jagai e Madai aqui, né? O tema é Jai Vijaya são amaldiçoados, né? Depois eles, na Gaura Lila,
ele vem como Jagai e Madai, né? Tem todo aquele incidente. Bom, então vamos aqui, como é uma sequência de versos, 16, 17 e 18. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Narachaiva Narottama Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayanu Diraye. Então vamos lá, o verso Rishaya Uchu Navayan Bhagavan Vidam Tavadeva Chikikshitam Kritome Nugrahaschiti Yad Adyaksha Prabhashase. Então o significado é das palavras Rishaya, os sábios, Uchu, disseram, na não, Vayan, nós, Bhagavan, ó Suprema Personalidade de Deus. Vidima, conhecemos, Tava, vossa, Deva, ó Senhor, Chitikshita, desejais que façamos, Kritha, tem sido feito, me, para mim, Anugraha, favor, Cha, iti, assim, Yad, que, Adyakshaha, o governante supremo, Prabhasatse, vós dizeis, não é? Yad Krita tem sido feito, me para mim, Anugraha, favor, Cha, iti, assim, Yad, que, Adyaksha, o governante supremo, Prabhavase, vós dizeis. Então a tradução, os sábios disseram, ó Suprema Personalidade de Deus, somos incapazes de saber o que pretendeis que façamos, pois, apesar de serdes o governante supremo de todos, falais em nosso favor, como se tivéssemos feito algo de bom para vós, né? Então aqui já começa como Krishna, né? A sua toda benevolência, né? Mesmo Krishna tendo que assumir, né? Porque os servos, né? Jai e Vijaya, eles eram porteiros, né? Receberam ali os Kumaras. E eles, os Kumaras, além de ser sábios, né? Brahmanas, eles estavam ainda no corpo de criança, né? Então, mesmo assim, né? Jai e Vijaya, eles assim o cometeram de cercear, né? O acesso à condição de eles poderem ver o Senhor Narayana, né? Entendeu? Esse foi o problema, porque ninguém pode cercear, como alguém estivesse querendo vir aqui no templo, né? Aqui no Centro Cultural Hare Krishna de Bhakti Yoga, aqui em Pacaembu, onde estou aqui agora, e a gente fosse cercear alguém que quisesse vir, né? Visitar as deidades, né? Então a gente tem que deixar. Agora imagina ser um Brahmana, né? Se é uma pessoa que está chegando, um devoto que está chegando de outro local, né? Recebendo um sannyasi, um devoto mesmo, né? Vindo de outro local, de outro país, como os Kumaras, né? Tiveram acesso a visitar pelo espaço exterior, né? O universo exterior, ele tem essa sanção, né? Eles podem viajar, têm acesso a qualquer lugar, já tinham passado por 6 portões e chegou no último portão, como assim, né? Agora estamos sendo barrados? Que mentalidade é essa? De onde veio, né, essa contaminação, né? Mas aí Krishna está agora comentando, né? E eles estão, assim, primeiro eles pediram clemência, né? Aos brahmanas, para que a maldição fosse uma maldição mais branda, né? Reconhecendo, porque é inevitável, né? Quando um brahma ele castiga ou pune ou amaldiçoa, também, né? Também o brahmana ele é muito complacente, também ele tem muita misericórdia, né?
mas quando na forma de um castigo cria uma ofensa, ele conduz a pessoa por uma maldição, não é? Então Krishna assume como se fosse ele mesmo, né? É como a mãe, né? De um filho que não está sendo muito educado, e se ele comete, assim, numa audiência, em algum convívio com ele, começa a fazer as suas traquinagens, então a mãe tem que coibir. Então Krishna agora está assumindo, né? Para com os Kumaras, não, tudo bem, você fez a coisa correta. Eu que deveria ter instruído Jagai e Madai, né? Para poder colocá-los adiante de mim, para que eles pudessem adentrar o portão, o sétimo portão, e pudessem me ver. Mas isso, como está na plataforma de Ananda Timayarasa, né? Ou Yoga Maya, todo um passatempo, né? Todo um passatempo, porque eles teriam que vir nessas encarnações, né? Para poder, no futuro breve, isso já foi desde Aditi, né? Desde o início, quando ela comete a ofensa, junto com Kashyapa Muni, de ter intercurso sexual num período inauspicioso, né? E ela também faz essa clemência, ela pede esse perdão, ela faz esse perdão. Kashyapa, vou orar para Krishna, para que ele amenize, né, o meu sofrimento. Pelo menos, né, os filhos que eu vou ter, né, o filho vai poder lutar pelo menos com Krishna. vai ser beneficiado, né? Vai nascer um demônio, mas pelo menos ele vai ser morto, né, pelo próprio Krishna, né? Isso não quer dizer que a gente tem que é preferível tomar uma medida de Maya, né, ficar em Maya, para tornarmos uma pessoa ateísta, demônio, porque também não vamos conseguir, né, ser esse sparring, né, que vamos assim poder, sendo uma pessoa muito pecaminosa, a ponto de Krishna chegar e ter esse embate, né? Não, porque não estamos qualificados nem para, não temos qualificação nem para ser Jagai Madai, né? Porque isso é lila, gente, né? O que está acontecendo é uma lila. Então, os sábios disseram, esse é o verso 16, nós vamos ler mais o 17 e o 18, é uma sequência de versos aqui, né, que eu fui escolhido para ler hoje. Então, os sábios disseram, ó Suprema Personalidade de Deus, somos incapazes de saber o que pretendeis que façamos, pois apesar de seres o governante supremo de todos, falais em nosso favor, como se tivéssemos feito algo de bom para vós. Então, Prabhupada comentou o significado. Os sábios puderam entender que a Suprema Personalidade de Deus, que está acima de todos, estava falando como se estivesse errado e, portanto, era difícil entender as palavras do Senhor. Eles puderam entender, contudo, que o Senhor falava de maneira tão humilde, simplesmente para mostrar-lhe favor todo misericordioso, entendendo que até então os Kumaras, né, têm esse aspecto impessoal, né, impersonalista, né, eles eram impersonalistas, até ter essa descrição do mundo Vaikuntha, né, do local onde habita seu próprio Narayana, lógico, né, na sua forma de Aishvarya, né, de poder, de fama, de beleza, de conhecimento e riqueza, lá, e renúncia, lá ele é visto como o Deus Supremo, né? Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Não que ele não seja, né? Mas ele é conhecido com as suas falhas, diferente do Goloka Vrindavana, né? Onde ali ninguém sabe quem é Krishna, né? Ou ninguém sabe, assim, no sentido de que Krishna é muito paparicado, Krishna é muito nesse humor, né, em Vrindavana, também no humor de Mathura, mas em Goloka Vrindavana as pessoas estão envolvidas em yoga, né, Ananda Timayarasa, em Yoga Maya, né, que é quando Krishna faz uma grande arte, faz uma grande atividade, né, uma coisa grandiosa, né, as pessoas por um momento ficam pensando, nossa, mas será que Krishna é o Todo-Poderoso mesmo, que é Deus, né? Então eles ficam meio inebriados por Yoga Maya.
não é? Pela energia. Aqui nós temos a influência da yoga, da Mahamaya, né? Mas lá, né, a influência de Yoga Maya. Então, um relacionamento, né, amoroso. Bhakti Yoga no estágio mais elevado, né? Nas suas raças, né? Como temos as 5 raças de aspecto absoluto, né? De forma absoluta. Então, Shantarasya, Dasyarasya, Sakyarasya, amizade, né? Neutralidade, servidão, paternal, né? Conjugal, Madhurya, e ainda mais, né? Que esse mundo é um reflexo pervertido, né? Do mundo espiritual, porque fala da relação de amante, né? Amantes, quer dizer, que chama-se para aqui. Aqui, né? Se isso ocorre, em alguns casos, a pessoa se dá muito mal, né? Termina sendo punida e até às vezes até caso de morte, né? Porque esse caso de amantes, né? A gente não tem um histórico muito das pessoas que foram amantes e que colocaram, né? Passaram a conviver na condição de amante com outras esposas, porque isso é muito pervertido e já deu causas de, como eu falei, até de morte mesmo, né? Mas que no mundo espiritual é completamente perfeita, né? As gopis, todas elas, a maioria são casadas, né? Mas elas vão encontrar com Krishna na dança do amor, né? Na dança da raça, né? Isso é um outro assunto, mas a gente está só contextualizando aqui, né? Então, o verso 17, Brahmanyasya parandaivan Brahmana kilate prabhu vipranandeva devanam bhagavan atma daivatam. Então, a tradução: ó Senhor, sois o diretor supremo da cultura brahmínica. O fato de considerardes que os brahmanas estão na posição mais elevada é exemplo vosso para ensinar aos outros. Na verdade, sois a suprema personalidade, suprema deidade adorável, não somente para os deuses, mas também para os brahmanas. Significado: sua divina graça, Srila Prabhupada. Como é que está aqui a audiência aqui? Tem algumas pessoas, a própria Sundarang, que estava aqui conosco, está sempre nos acompanhando. Então, bom dia a todos, Hare Krishna, minha reverência, as minhas, Sundarang. Então, o pessoal está aí já prostrado, né? Estão vindo, estão entrando para participar. Então, vós sois a fonte da ocupação eterna. Esse é o verso 18, né? Vamos ler o verso. Twataha sanatano dharmo rakshate tanubhistava dharmasya paramo guhyo nirvikaro bhavam mataha. Então, vós sois a fonte da ocupação eterna de todas as entidades vivas, e mediante vossas múltiplas manifestações de personalidade de Deus, tendes sempre protegido a religião. Sois o objetivo supremo dos princípios religiosos e, em nossa opinião, sois inesgotável, imutável, eternamente. É importante entender aqui, né, como Krishna explica para Arjuna, né, que a gente tem que se esforçar para entender, né, chegar pelo menos a uma conclusão, né? Lógico que é muito difícil entender os passatempos de Krishna quando ele vem desse mundo, né, em Vrindavana, né? Mas Krishna fala Jama Karma Chamedivyan Evayuveti Tato Ataha. Temos que conhecer essas verdades, pelo menos Dashavatara, né? Ou conhecer as suas gunas avatara, né? Quando ele vem como Kshira da Kashai Vishnu, quando ele vem como Garbha da Kashai Vishnu, ele que está deitado no oceano de Karana, né? Que é uma da sua expansão secundária, né? Que vem para esse mundo para criar, para manifestar, né,
seu poder, sua fama, sua beleza, a sua Aishvarya, mas não só isso, mas o seu amor, né? Sua posição como o mais de todos, né? Misericordioso, né? Então é por isso que fala, né? Paritranaya Sadhunam, ele sempre vem para proteger os Duskritis, né? Os Sukritis, aliás, e corrigir os Duskritis, né? Mas Dhyama Karma, quem conhece Dhyama, o meu nascimento, Krishna explica para Arjuna, Karma, Chame Divyan, as minhas atividades transcendentais, né? Ao abandonar o corpo, ao abandonar esse mundo, essa morada, esse mundo material, né? Quase como Nityas Badas que estamos aqui, né? Perpetuamente, quase como eternos, né? Mas somos liberados. Nityasiddha Krishna Prema, o amor por Deus já está no nosso coração. Por isso que a Bhakti Yoga tem como propósito resgatar, né, a nossa posição eterna como servo de Krishna. Também estamos aqui de certa lila, né, condicionado, né, porque somos todos servos eternos amorosos de Krishna. E agora estamos aqui presos, né, condicionado, se colocando na posição de Purusha, que na verdade somos Prakriti. Quando a gente entender que somos Prakriti, não Purusha, né, livrarmos do Ahankara, né, que é o falso ego, aí nós vamos conseguir na nossa Swarupa, né, a nossa forma, como eu falei, a nossa lila, no mundo absoluto, na morada eterna do Senhor Krishna, né? E isso se começa com Bhakti, né, com o serviço devocional, né? Porque quem ama serve. Então Krishna explica, né, a Arjuna, quem conhece meu nascimento, né, como eu venho, então tem o advento, né, no Krishna Book, no 10º canto, explica, né, como Krishna vem, aparece nesse mundo, né, suas atividades, né, como desfrutador de tudo, né, como Bhoktaran, né, como bem-querente de tudo, de todos, né, Bhoktaran Jagya, de todas as penitências, de todos os sacrifícios, né, haja vista que seu Brahma, né, o Adhikari, o primeiro, ninguém fez tanta austeridade para que Krishna assim pudesse. Yasyadevi para Bhakti, Yasyadevi Tataguru, quer dizer, manifestar no coração de Brahma o conhecimento, né? Como Krishna fala, com a fé implícita, né? Estamos aqui, eu estou aqui um pouco de costa aqui para a deidade, mas só para beneficiar vocês vendo aqui as belíssimas formas de Gauranitai, né? Que estão aqui, né? Estou um pouco meio de lado, mas então com adoração a Gauranitai, né, na Gaura Lila, ou a Krishna Balarama, né, o Senhor Govinda, Adipurushantamaham Bhajami, por adoração, Yasyadevi Parambhakti, Parambhakti. Yasyadevi é Prabhupada que está aqui, né, pelo nosso mestre espiritual, né, Tasyat Kartitai Yarta, Prakashanta Mahatmana. O conhecimento é revelado. E uma vez que o conhecimento é revelado, então esse é um sintoma que nós estamos entendendo, né, a raça, né, do nosso relacionamento com Deus, né? Mas isso se deve ao conhecimento, né? Jnana e Vairagya, tem que buscarmos a compreensão máxima da nossa inteligência, né? Voltada fixo, né? Fixo, Ekeha Kurunandana, outro verso, né, que Cristo explica, aqueles que estão Eka, Ekeha Kurunandana, Bahushaka Vedantacha, Buddhayova Vasana, porque aqueles que a inteligência ou a mente está voltada para diferentes sincretismos, né, religiosos, nada contra, porque Krishna explica, né, todos, Arjuna, todos estão seguindo o meu caminho, por isso que a gente não tem que rechaçar ou criticar diferentes credos, né, como existe hoje essa intolerância religiosa, né, não, entendendo que todos estão seguindo, desde os aborígenes, né, desde os, né, para dizer, do Varna e o Ashna, né, em qualquer classe, eles têm essa posição de servir a Deus, em diferentes níveis, né, levando em consideração também que Bhakti Yoga é o estágio perfectivo da alma, sim, isso é verdade, e quando você chega na conclusão de Bhakti, não tem mais o que buscar, né, mas invariavelmente as pessoas pensam que nós estamos criando, que a ISKCON, né, que Prabhupada veio criar uma religião nova, né? Não, isso é o Sanatana Dharma, a nossa ocupação original de servir a Deus, né? Mas eles pensam que o Hare Krishna também é mais uma religião, e não é, né? Então, com base no conhecimento, a gente pode explicar todo mundo, né,
as pessoas que de certa forma se sentem atraídos por Krishna, né? Deus, em diferentes níveis, né? Então, Prabhupada, então eu estava querendo complicar o Jamakarma Timidvyam. Então, quem me conhece, as minhas atividades transcendentais, Tyaktuapuna Jama, Naitiman Etsu Arjuna. Arjuna, necessariamente, você não precisa mais voltar, vir esse mundo material, né? A morada, que não é tão grande, né? Esse mundo material não é também tão grande, né? Ele só representa 25% da totalidade dos universos, né? São 14 sistemas, mas isso só representa um quarto, ou seja, 25%, né? Chamado de Nityas Badas, né? Ou o Ekapad Vibhuti, né? Que é essa manifestação agora. Porque a maioria dos universos e dos planetas são de almas liberadas, né? Que já tivemos acesso, vivíamos lá, agora estamos tendo acesso, através desse processo, de voltar à morada última, né? Que é Goloka Vrindavan, nossa posição eterna como servo de Krishna. Então, isso é o Tripad Vibhuti. Então, o Tripad Vibhuti, né? São de almas liberadas, são só de almas rebeldes, assim como Jagai Madai, né? Agora, por essa rebeldia de ter trancado, né? Cerceado, né? Os próprios Kumaras de adentrarem e de ver Krishna, agora eles estão sendo punidos pelos sábios, né? E o capítulo é Jai Vijaya, são amaldiçoados, não é? Então, a nossa liberdade, o desejo de Krishna, querer que a gente volte é muito maior, né, do que a gente quer voltar para o mundo espiritual, né? Porque logo também existe a sua energia inebriante, né, Mahamaya, né, que se divide em dois aspectos, né? Maya tem dois aspectos, né? A sua condição impulsionadora, né? E sua energia encobridora, né? No seu aspecto de encobridora, ele dá, né, para nós essa satisfação de que esse mundo é perfeito, né? E que o nosso prazer, a nossa felicidade está aqui, né? Que não é. Então, ele encobre todo, né? Vela a nossa condição de entender que existe uma Ananda, né? Existe uma felicidade maior, né? Além de simplesmente desfrutar aqui de alimentos, né? Como fala Ananda Maya Kosha, né? Os sintomas de felicidade, né? Ananda, Pranamaya, né? Gyana Maya, Vijnana Maya, né? Essas são todas as condições de Maya, de forma mais polida, né, de forma mais sutil, né, se entendendo como Brahman, né, mesmo no aspecto de Brahman, né, a gente não alcançou ainda a posição como espírito, né, só se reconhecendo como espírito, mas sem agir como espírito, como é que o espírito age, a gente não estamos na posição mais elevada de Goloka Vrindavan, né. Haja vista que o próprio seu Brahma fala, né, mesmo que você vá, mesmo que cheguemos numa posição celestial, onde estão os semideuses, né? Ali não é a morada última, né? Porque também, mesmo o Senhor Brahma, né? Não é que ele carece, né? Ele também vive numa condição onde significantes, né? Corpos, né? Mrityu Sansara Vartmani, Sansara, o ciclo de nascimento e morte ainda continua. Ainda não é completamente eterno, meu namorado dos semideuses. Krishna fala, Brahma, Bhuvanau Loka, desde os planetas superiores, a morada dos semideuses, até os planetas mais insignificantes, ali ocorrem repetidos nascimentos e mortes. Então, ainda não é garantido a nossa posição, mesmo que consigamos entrar nos planetas que faz divisa, né, com os planetas dos semideuses, né? Isso não nos garante. Mas agora vamos ler o significado, que é um significado maior, e aqui eu ainda vou fazer as minhas reverências a Krishna na forma do Bhagavata, né? Então vamos ler o significado, sua divina graça, Srila Prabhupada, que Jai.
Neste verso, a afirmação Dharmasya Paramoguryan refere-se à parte mais confidencial de todos os princípios religiosos. Isso se confirma na Bhagavad Gita. A conclusão do Senhor Krishna em seu conselho a Arjuna, né? Que é o Sarvadharma Parityaja Manyakancha. Abandone todos os conceitos de religião, de ocupações, conceitos e preconceitos. Simplesmente se renda a mim, né? Não temas, né? Então abandona todos os demais compromissos religiosos e simplesmente rende-te a mim. É este o conhecimento mais confidencial na execução dos princípios religiosos. No Bhagavatam, Krishna fala que abandona todos os tipos religiosos, simplesmente rende a mim. Este é o conhecimento mais confidencial. Onde é que ele fala esse aspecto para Arjuna? No 9.2, né? O conhecimento mais confidencial, 9º capítulo da Bhagavad Gita, né? 10º é a opulência do absoluto, 9º é o conhecimento mais confidencial. Ele fala no 9.2, né? Raja Vidya Raja Gurya, o mais secreto, o Pavitram Tama. Mas por dar plena satisfação do eu, ele se executa de forma alegre, né? Shushukan, né? Tá fora de cogitação, alguém está servindo a Krishna e está com aquela cara, né? Como o Jai Gokula falava às vezes para mim, né? Porque essa cara de quem chupou limão, né? O que é que você, né? Porque às vezes você fica com a birra, né? Fica com birra, né? Mas pode ser que você fique com a birra, alguma coisa, né? Mal. Mas logo que você canta Hare Krishna, né? Às vezes no advento de Chaitanya Mahaprabhu, ainda como Nimai, ainda como criança, né? Ele ficava com uma birra, né? Assim, né? No colo da mãe. Às vezes a criança demonstra essa birra, né? Mas logo que se cantava Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Chaitanya Nimai já ficava completamente feliz, ainda como bebê. Queria agradar Chaitanya Mahaprabhu, quando ele tivesse assim um pouco, era só cantar Hare Krishna e ele ficava já feliz, né? Então esse é o conhecimento mais confidencial, Raja Gurya, o Pavitram Tama, Pratyakshamam Vagaman Dharmyan, porque ele revela, né, sua percepção direta do eu. E o nosso eu, né, então, o nosso Parandri Stwari Vartante, quer dizer, é o amor puro por Krishna, Gyatvaman Chantiri Chati, né, encontrar a nossa verdadeira paz, porque nessa paz, sem querer desejo de nada, né, mesmo da filosofia, Gyana, Karma, né, conhecimento de atividades, não, mas lograr a verdadeira paz, né, como fala o verso, né, Niskama, Ataeva Shanta, com essa verdadeira paz. Só os devotos que alcançam, né? Porque mesmo aqueles que estão presos em Gyana, né, atividades fruitivas, Upasana Kanda, Yoga, tudo isso você ainda não tem ainda, porque é uma expectativa, né? Se cria ainda uma expectativa, mesmo quando você faz yoga, né? Você quer as benesses, né, do exercício da yoga, né, dos pilates, da posição, dessa conexão, né, com Krishna, com Paramatma, mas ainda não é a posição mais, né? Estamos vendo aqui que mesmo os Kumaras não tinham essa posição excelsa, né? Essa posição última. Eles conseguiram, no capítulo anterior descreve como foi que os Kumaras conseguiram, né, podemos dizer, esse status quo, né? Como ele conseguiu esse estágio mais elevado, né? Eu posso dar um spoiler aqui, eu vou deixar aí para alguém responder, se for possível, quem estiver na audiência, como foi que os Kumaras logrou, né, conseguiu lograr, qual foi os sintomas, né, que ele ali desenvolveu o amor por Krishna, o desejo de realmente servir, né, Krishna da forma Bhakti-yaman Vidyanati Avachasmi, entendendo que só o serviço, né, que traz-nos o nosso amor verdadeiro por Deus, né? Então, que assim alguém puder assim responder ou souber, né, para como foi que os Kumaras conseguiram
qual foram os apetrechos, né? Como é que ele conseguiu se elevar à posição de Bhakti? Porque até então ele era impersonalista, né? Eles viviam de forma impersonalista, de forma impessoal, né? Aí Prabhupada continua que na Bhagavad Gita afirma-se também que se não nos tornamos conscientes de Krishna, ao executar muito rigidamente nossos deveres religiosos específicos, todo o nosso esforço em seguir os ditos princípios religiosos não passará de mera perda de tempo, não passa de mera perda de tempo. Isso é muito filosófico, né? Krishna fala, Niyabhilashita Shunyana Karma Anavritam, livre de Gyana Kanda, passando livre desse aspecto, né? Por isso que nós adoremos os semideuses, vamos ficar compromissados, né? Se adoramos fantasmas, os espíritas, vamos ficar enredados nesse mundo. Então a posição mais segura é o serviço devocional que a gente, né? Que é o aspecto chamado estágio perfectivo, que é a espécie de Bhakti Yoga. Mas para chegar a Bhakti Yoga, como o Prabhupada está falando aqui, né? Temos que deixar mesmo essa condição, né? De adorar os semideuses, né? Buscar outro tipo de dharmas, né? Krishna já foi categórico, né? Na sua posição, quando ele explica para Arjuna, abandone todos os conceitos, simplesmente se renda a mim, né? Se identifique como alma na sua posição eterna, como já servos amorosos meus, né? Krishna fala, eu vou dar inteligência, porque sem inteligência, gente, se a gente não roga pela inteligência, se existe algo que a gente tem que pedir a Krishna como oração, Krishna me dê buddhi, me dê inteligência, para que eu possa assim reverenciá-lo, né? Para que não haja, deixa eu poder lhe reverenciar, né? Lhe adorar, poder fazer serviço, me ocupe em seu serviço. Hare Krishna, ó Shrimati Radharani, ó energia munificente, por favor, faça com que eu possa me ocupar no serviço transcendental Arada, Hare e a Krishna, o seu amo, né? Originalmente, porque ela é a consorte, né? Radharani, né? Radha, Krishna, de Krishna. Então, orando para Radharani, a sua potência interna, né? De Shrimati Radharani, por favor, me ocupe no serviço a Krishna, me ajude a ocupar no serviço a Krishna. Então, essa oração, porque não é tão fácil, sem Gyana não se consegue fazer Vairagya, né? Por quê? Porque mesmo na nossa condição de sakamas, né? Devotos materialistas que somos devotos, mas estamos nessa categoria, né? De Arta, Artati, de Gyasa e Gyani. Então, quando a gente é contemplado nesses 4 aspectos, logo que a gente consiga um pouquinho mais de conhecimento, né? Para ganhar dinheiro, logo quando a gente consegue mais dinheiro como a Artati, começa a se beneficiar, mesmo em nome de religião, né? Os dízimos da vida que o Tiga, né? As pessoas se motivam, nada contra que possam ser beneficiados com o dízimo, né? Para quem vive uma vida pastoral, né? Nós também recebemos, mas não exigimos, né? Um sannyasi, quando viaja, um brahmachari, ele também recebe essa benesses, né? Mas nada que você possa exigir, né? Chegar lá e cobrar e pedir dízimo. Não isso não é muito uma mentalidade muito boa, né? Orar para Deus, né? Também nada contra, né? O pão nosso que nos dás hoje, perdoai. Não, Deus está dando muito mais que o pão, muito mais, né? Mas se as pessoas que só querem o pão, Ele também está dando, Ele também dá. Mas não é muito condizente, né? Você orar para Deus, poxa, vai ter pão, perguntar se vai ter pão hoje. Vai ter pão todo dia tem pão, todo dia tem a misericórdia, todo dia tem a praçada. Krishna está dando. Eu preservo tudo que Ele tem, dou o que lhe falta. O que está faltando para a gente é inteligência, para, né, dar-me buddhi yogantam. Eu dou a inteligência pela qual vocês podem vir a mim. Evanukam partam aham agyana. Eu destruo toda essa ignorância, essa escuridão, né, nascida,
né? Por isso que eu ainda nem fiz aqui, Om Gyana, né? Eu tenho que ainda fazer reverência ao Bhagavata, né? Mas logo aqui, quando terminar o significado, eu vou fazer Om Gyana Timina Dasya, né? Gyana Jan Chalakaya Chakshumilitan Jena. Eu nasci na mais escura região de ignorância, mas meu mestre espiritual vem me ajudando, né? Eu digo cabeça dura, né? Com a cabeça dura, mas ele vem, está sempre me iluminando, né? Aos seus pés de lótus, né? As suas reverências, né? Reverenciando, procurando reverenciar, né? Chakshumilitanjena Tasmai Shiguravena Maha, né? Eu residindo em seus corações, destruo toda a escuridão nascida da ignorância, como nós caímos nesse mundo, né? De ignorância, de necessidade, de loucura, né? Onde todo mundo identificado como Purusha, estamos cometendo, devido ao falso ego, achando que a causa de nossas ações se deve ao nosso falso ego, né? A nossa condição de Purusha. Que a atividade que eu faço, eu posso desfrutar disso, né? Ou separadamente de Deus, né? Então, Bogasfaria, né? Achando que todo o poder, fama, beleza que alguém consiga nesse mundo se deve a ele mesmo, né? E não é verdade, né? Isso é sancionado, dado as benesses, as dádivas, né? Pelo próprio Senhor Krishna. Aí Prabhupada continua, e não os sábios, neste verso os sábios confirmam a declaração de que o Senhor Supremo e não os semideuses é a meta última de todos os princípios religiosos. Muitos propagandistas tolos costumam dizer que a adoração aos semideuses também é um caminho para se chegar à meta suprema. Porém, isto não é aceito nas declarações autorizadas do Srimad Bhagavatam e do Bhagavad Gita. Lógico, como é que a pessoa pode encaminhar outra, não é? Se ela não conhece, nem ela mesma conhece o objetivo e conhece o princípio, nem conhece o que vai levar a pessoa, né? A pessoa suprema, se você não conhece a pessoa suprema. Então fica meio contraditório, né? Então está falando aqui que mesmo que você, mas muitos propagandistas acham que a adoração aos semideuses é a mesma, né? Mas na oitava loco a gente canta, né? O oitavo verso, sétima, cometer atividades pecaminosas apoiando-se em cantar o nome de Hare Krishna. E o oitavo, né? Considerar que os nomes dos semideuses, tais como o seu Shiva e seu Brahma, estão à altura ou igual à posição de Vishnu. E não é verdade, né? Eles não estão. Embora seu Shiva, né, tenha 84% das qualidades de Krishna. Krishnastu Bhagavan Swayam, né? Krishna é a causa. Nityo Nityanam Chetanana Chetanana Ego Vidadati Kama. Né? Krishna é o eterno entre todos os eternos. Ele é Krishna Stu Bhagavan. Ele é o como explica, né? Svara Parama Krishna. Parama Krishna Satitananda Vigraha. Sua forma é de eterna bem-aventurança, conhecimento, né? Satitananda. Então, aqui Prabhupada está falando propagandistas tolos, né? Consideram, né, que os semideuses levam ao caminho da meta suprema, mas isto não é aceito nas declarações autorizadas, né? Quem adorar um semideus específico poderá alcançar, lógico, quem quer ir com os semideuses vai, né? Quem quer ir com os espíritos vai, né? Você vai conforme a consciência, o estado de consciência que você tiver, né? Se quiser um semideus específico, poderá alcançar o planeta daquele semideus. Contudo, quem adora, Krishna fala, né? Quem me adora poderá vir comigo, tanto para os planetas Vaikuntha, né? Ou para o Goloka Vrindavana. Embora alguns propagandistas digam que
independentemente do que façamos, alcançaremos finalmente a morada suprema da personalidade de Deus. Será? Né? Eu estou querendo ir para o Rio, né? Aí agora, né? E aí eu pego outra via que não seja a Dutra. Como é que eu vou chegar no Rio? Né? Em 5 horas, 6 horas. Né? Você pode até fazer, mas você vai chegar amanhã no Rio, se você sair daqui agora. Né? Se eu sair de agora aqui do Rio, né? Eu vou chegar por volta das 4 horas da tarde, né? Mas se você sair por outro caminho, outra via, que não seja a morada, fazendo analogia, né? Você vai dar muita volta, né? Sendo que Krishna está diretamente aqui explicando a Arjuna, dando as instruções diretas, né? Lógico que ele está querendo que a Arjuna haja com sua inteligência, né? Saia dos ditames da mente e alcance o estágio de Vivasayatmika Buddhi Ekera Kurunandra, focado em Krishna, com a mente, com a inteligência focada em Krishna, né? Então, mesmo que o carro quebre, haja empecilho, né? Haja algumas coisas, até multa, mas você vai chegar, porque você está na Dutra. Você pode até ser multado, né? Pelo guarda do policial da rodovia. Mas se você perguntar, mas aqui eu tô seu guarda, aqui é o caminho para me chegar no Rio? Sem dúvida, aqui é o caminho. Isso eu posso te orientar tranquilamente. Então, pode haver empecilhos, né, queda, né? Mas o Tivrena, Bhakti Yogena, o caminho para alcançar Krishna está sendo conduzido. Você está conduzindo o carro, né? Yantra Rudrani Mayaya. Krishna fala, esse corpo é como um carro, né? É como uma máquina feita de energia. Se você canalizar, né, a sua direção no caminho certo, é certo que você vai encontrar Krishna. Kama Sarva, Kama Va, Moksha Kama, né? Pode ser sem nenhum desejo, né? Haitukia Pratyaya, sem nenhum desejo de querer isso, como os devotos alcançam esse estágio, né? A Haitukia Pratyaya. Ou pode haver todos os tipos de desejos, né? Kama, todo tipo de vaidade, presunção, luxúria, entendeu? Mas o que é que esse verso explica? Tivrena Bhakti Yogena, o banho, o serviço, o ligar do carro, a marcha, tem que ser adiante, tem que ser progressivamente, né? Como nessa analogia que eu fiz, para chegar no Rio de Janeiro, né? Para chegar ao mundo espiritual, né? Para chegar em Goloka Vrindavan. Então o processo é o mesmo. Então Prabhupada está falando que, mas isto não é aceito nas declarações autorizadas. Agora, contudo, quem me adorar, né, poderá entrar em Vaikuntha, embora alguns propagandistas digam que, independentemente do que façamos, alcançaremos finalmente a morada suprema da personalidade de Deus. Prabhupada fala categoricamente aqui que isto não é válido. O Senhor é eterno, o servo do Senhor é eterno, e a morada do Senhor também é eterna. Todos eles são aqui descritos como Sanatana, ou eternos. O resultado do serviço devocional, portanto, não é temporário, como o é a obtenção nos planetas celestiais mediante a adoração a semideus. Daí eu comentei já, Abrahma Bhuvanau Loka, né? Krishna já explica isso para Arjuna, desde os planetas, né, mais importantes do sistema planetário, né, dos universos. Mesmo que você chega a Abrahma, mesmo planeta, ali ocorrem repetidos nascimentos, desde os mais importantes moradas, né, dos semideuses até os mais insignificantes, né, onde mora uma formiga, ali ocorrem Mrityu, Sansara, Vartmani. Agora, tudo isso sabe por quê? Porque a gente não tem fé nas palavras. Sabe por que isso ocorre? Porque a gente não tem fé no que Krishna está falando aqui, né? Quando ele explica para Arjuna, Dharamasyasya Parantapa, né?
a própria Mani Vartante, Mrityu Sansara. Como é que você vai se livrar do ciclo da roda de nascimento e morte? Não temas. Como é que você livra? Com a fé implícita nesse Dharma, né? O que eu estou fazendo aqui, eu faço no Rio de Janeiro, né? O que devemos fazer, né? Como Dharma, se estabelecendo essa relação com Deus. Pode ser na Alemanha, né? Mesmo a Sundarang, quando vai visitar o filho dela, né? Nos Estados Unidos, né? Assim, mas ela procura o local, procura o templo, procura, mesmo na casa, né? do filho, né? Ela está lá acendendo o incenso, orando, cantando a sua japa. Então isso pode ser feito de forma universal, em qualquer planeta, em qualquer local, você pode fazer, não é? E não é só nos planetas onde existem os benefícios, as facilidades, né? Como nesse planeta Terra, que existe um mundo dual, mas você também vê as facilidades, né? Que você pode empreender, né? Em qualquer planeta, mesmo que você vá, se você vai consciente de Krishna, mesmo para Swarga Louca, Patala Louca, mesmo para qualquer outro planeta, mas se você é consciente, você leva seu estado de consciência para qualquer lugar. E ali você pode adorar a deidade, que nunca falta, né? Nunca vai ter, mesmo nos Patala Louca, nos planetas, tem Krishna na sua forma da deidade, né? Para progredir, né? Para dar essa progressão às almas, mesmo materialista falando, ateísta, né? O local dos infiéis. Isso me lembra a passagem de Chitraketu Maharaja, né? Se o Paravyama estiver ouvindo aí, né? Quando ele fala, né? Swarga Parvaga Narakeshu, a Pituliarta Dashnaha, né? Onde o devoto vai dar o seu Dashana, né? Consciente de Krishna, que ele viaja, pode ir para Narakeshu. Narakeshu são os planetas infernais. Swarga, Apavarga, quer dizer, Narakeshu, Swarga, Apavarga. Mesmo que você vá para os planetas superiores, os planetas intermediários, ou mesmo para os planetas infernais, né? Ele está incólume, ele está transcendental. Né? Não foi o que aconteceu com Chitraketu Maharaj, porque a própria Parvati amaldiçoou ele, né? A ele ir para os planetas infernais, sendo que seu Shiva, né? Estava pregando o Bhagavata, falou para ela: por que você vai amaldiçoar Chitraketu Maharaj? Não, porque ele está caçoando de você. Como assim? Né? Porque seu Shiva, invariavelmente, está sempre pregando, e Parvati não precisa sair do seu convívio. Né? E nessa pregação, ele estava com Parvati no colo, né? Seu Shiva. E Chitraketu estava vindo com o seu aeroplano, e ele esboçou um sorriso, né? Mas não para caçoar seu Shiva, como ela viu, né? Não foi para isso. Ele pensou assim: nossa, só seu Shiva mesmo, né? De forma assim atônita, assim, só seu Shiva para poder pregar, né? Com a própria esposa no colo, né? Dira, né? Dirastatra, completamente fixo, né? Então aqui está me explicando, né? Em qualquer lugar que o devoto consciência de Krishna, ele vai estar fazendo suas atividades, né? Sua prática, né? Além não só cantando o mantra Hare Krishna, mas servindo, não é assim? Então aqui fala: contudo, quem adorar a Suprema Personalidade de Deus poderá entrar no mundo espiritual, né? Independente do que façamos, alcançaremos finalmente a morada suprema da Personalidade de Deus, né? Aqui está falando que não é válido sem buscar a meta última, né? Aqui está falando em relação aos semideuses. O Senhor é eterno, o servo... o Senhor é eterno, o servo do Senhor também é eterno, a morada do Senhor também é eterna. Todos eles são aqui descritos como Sanatana, o eterno. O resultado do serviço devocional, portanto, não é temporário como o é a obtenção dos planetas celestiais mediante a adoração a semideuses. Agora eu vou concluir, né, que é a última linha aqui. Eu acho que eu também já são 8h56, tem 4 minutos que eu vou deixar
para supostamente que alguém tiver alguma dúvida, poder tirar, né? Então, o resultado do serviço devocional, portanto, não é temporário, como é a obtenção dos planetas celestiais mediante adoração a semideuses. Os sábios queriam enfatizar que, embora o Senhor, por sua misericórdia imotivada, diga que adora os Brahmanas e Vaishnavas, na verdade, o Senhor é adorado não somente pelos Brahmanas e Vaishnavas, mas também pelos semideuses. Cristo é adorado por todos, né? Às vezes as pessoas não sabem, né? Como ele fala, né? Eu sou o Bhoktaran Jagya Tapassam, eu sou o reservatório último de todas as penitências, né? De todas as austeridades, eu sou o desfrutador de toda a penitência, de tudo, né? Pode ser que as pessoas não saibam, não sincretismo, um aborígene, né, por exemplo, quando né, estão fazendo o seu ritual, né, e está fora de cogitação, achar que Krishna também não vai desfrutar daquele ritual, né? Também está, né, nessa concepção, né, mesmo de forma muito primitiva, né? Quando eles adoram o fogo, adoram o ar, né? Mas qual é o serviço dos Brahmanas, ou o serviço? Não é encaminhar essa adoração? Qual é a posição de quem faz o sacrifício? Não é Krishna que desfruta de todo esse sacrifício, de todos os rituais? Ok? Então, vou ler aqui na sequência os versos, né? Nossa, foi o 18, o 16, os sábios disseram, ó Suprema Personalidade de Deus, somos incapazes de saber o que pretendeis que façamos, pois, apesar de serdes o governante supremo de todos, falais em nosso favor como se tivéssemos feito algo de bom para vós. Porque eles acabaram, né, de amaldiçoar Jai Vijaya, né? E eles pensavam que iam ser punidos, né? Mas aí Krishna assumiu a culpa, né? Dizendo assim, também desculpa, porque os meus porteiros, né, não estavam bem treinados, e a culpa é sempre minha, é sempre do pai, da mãe, porque não deu uma educação adequada. Olha só, né? Os porteiros cometeram ofensa, cessearam, e Krishna está assumindo essa ofensa, né? Em última análise é isso, aqui nesse verso. Depois, o Senhor, ó Senhor, sois o diretor supremo da cultura bramânica. O fato de considerardes que os brahmanas estão na posição mais elevada é exemplo vosso para ensinar-nos. Na verdade, sois a suprema personalidade de Deus adorável, não somente para os deuses, mas também para todos os brahmanas. E agora, por último, e agora eu vou concluir de fato, porque senão eu vou ficar falando e não tem fim, né? Vou cair aqui nos proselitismo, né? Então, vós sois a fonte da ocupação eterna de todas as entidades vivas, e mediante vossas múltiplas manifestações de personalidades de Deus, tendes sempre protegido a religião. Tendes sempre protegido a religião. Sois o objetivo supremo dos princípios religiosos e, em nossa opinião, sois inesgotável e imutável eternamente. Ok? Então, vamos concluir aqui. Quero agradecer já de antemão, porventura, quem está aqui na live, quem nos assistiu, né? Essa programação ocorre todos os dias, né? Os devotos estão sempre revezando e cantando o Bhagavad, né? Glorificando o Bhagavad nesse link aqui, né? Nesse grupo do Rio de Janeiro, né? Então estamos aqui com o Marcelo,
Magalhães. Tem como alcançar Krishna sem se fazer austeridade? Não, austeridade é necessário porque, né, é como Krishna explica, né? Deus ajuda para quem cedo madruga, né? Então a gente tem que ocupar no nosso trabalho, né? Agora, com certeza não vai, né, assim como os guianes, né, os yogis que fazem deverasmente a austeridade, mas sem saber a meta, né? Entendeu? Aí se você não sabe a meta, como eu falei da analogia, né? O cara está muito determinado, né? Aí para o Rio de Janeiro. Mas se ele pegar uma via-mão, uma mão que não vai chegar, né? Ou vai chegar, mas vai demorar muito. Então temos que encurtar o caminho, né? Esse é o processo da austeridade, quando feita de forma adequada para Krishna, né? Quando as austeridade e penitências são feitas de verdade, né? Ou canalizado para ele, né? Seria a resposta, seria a palavra, né? Então, Alessandra, obrigado pela pergunta, agradecer aqui de antemão por isso. Depois, Mary Krishna, quando o Senhor assume a ofensa, deve ter deixado todos os presentes com o coração quebrantado. É lógico, imagina, né? Seu filho comete uma atrocidade, né? E aí você vai na delegacia, né? E fala, isso tem muito a ver com a estirpe, né? A Gotra. Você vê que Krishna, de forma muito contundente, né? Fala assim, Arjuna, se você não agir dessa forma, você terá perdido, né? Mas ele sempre fica chamando a sua árvore genealógica. Arjuna, como você não consegue, falando palavras sábias, você está se lamentando com algo que não é digno de pesar, né? Saiba que um verdadeiro militar, né? Um guerreiro que você é, um kshatriya, não fica apegado, né? Nem aos vivos, nem aos mortos, né? Ele explica, então ele é muito duro em alguns momentos, né? Ele quer fazer com que a Arjuna veja o seu lado consanguíneo, né? Preto, olha você, Prita, ó descendente de Bharata, né? Ele já fala, né, fala sobre isso, né? Sobre o que era o rei Bharata. Prita, a Tilta, infalível. Krishna fala para Arjuna, glorificando ele, mas para ele entender, né, assim, como é que eu vou levar você para a guerra e você vai amarelar, tipo assim, como é que vai sujar meu filme, né, tipo assim. Então quando assume, né, quando ele está assumindo aí a ofensa, lógico que ele está mostrando qualidade assim de extrema humildade, né? Porque afinal de contas ele tá no governo de Krishna, na embaixada de Vaikunta, né? Se ele comete um lapso, mesmo de etiqueta, né, constrangimento na formalidade, né, do cerimonial, então quem assume é o governo tem que assumir vou usar uma palavra aqui, né, meio pesada, meio chula, né, as cagadas, né, que alguém venha cometer, entendeu? O governo que vai ter que assumir isso, entendeu? É a embaixada que vai, né, que houve um grande constrangimento, né? Então, Krishna ficou constrangido? Ficou, né? Porque os porteiros poderiam ter pelo menos, né, tido mais persuasão, né, para poder, antes de barrar, né, os Kumaras, né, os sábios. Não sei se responde, né, a você, Mary Krishna, né? Depois Sundarangi, gratidão, obrigado, Mary Krishna, obrigado Prabhu, e isso com o Rio de Janeiro, todas as glórias são para o Srila Prabhupada. Sim, estamos aqui. Tem mais gente aqui em cima. Jai Vijaya vão cair como Hiranyaksha e Hiranyakashipu. É verdade. Eles preferiram, quando perguntaram, questionaram, você quer vir
Vocês preferem vir, né? Foi dado também essa condição para escolher, né? Vocês querem vir como 5 devotos, 5 reencarnação de devotos puros, ou vocês querem vir em 3 vezes? E sempre é um risco, né? De habitar os mundos, né? Prabhupada que o diga, né? A alma liberada do mundo, planetas liberados, Vaikuntha, né? Plano mundo espiritual, mas é sempre um risco, né? Imagina, um local completamente hostil, né? Um local, né? Que é perigo a cada passo, né? Um risco. Então eles preferiram, não, prefiro vir como Dantavraka, Shishupala, né? Kansa e Ravana, e como Jagai Madai, prefiro vir como Hiranyaksha e Hiranyakashipu, e isso é verdade, né? Jai Vijaya vão cair como Hiranyakashipu e Hiranyaksha. Isso você misturou a história, se alguém puder dar alguma análise aí. Talvez quando eu falei dos demônios, quando eles caíram, né? Porque também tem Manigriva e Nalakuvara, que são os filhos do Kuvera, que também foram amaldiçoados, né? Mas em outro passatempo com Nityananda, na Gaura Lila, né? Na Gaura Lila houve esse incidente aí, que eles nasceram como árvore Arjuna, né? No quintal de Nanda Maharaj. Acho que eu misturei aí, né? Jai Vijaya, né? Talvez aí, acho que é Paravioma que está aqui dando essas instruções, né? Então é isso, gente. Eu vou terminar aqui por aqui. Não tem mais nada. Não tem mais outra pergunta. Quero agradecer de coração por estar fazendo aqui mais uma vez, né? Essa live e falar para vocês também que acompanhem-nos. Nós vamos estar comemorando, se puder, vamos estar aqui nesse domingo, comemorando 50 anos da ISKCON no Brasil, né? Que começou aqui em São Paulo, né? Já visto que as primeiras deidades, Goranitai, está aqui pertinho, né? Em Suzano, né? Então, se vocês puderem, vamos ter o Lokashaks vai vir, vai falar, eu pedi ao Paravioma também para poder elucidar, né? As histórias que com certeza o Lokashaks vai estar falando um pouquinho da ISKCON, né? E dos 50 anos. E se vocês puderem também assistir, poder estar dando, né, algumas pitadas, comentando, né, para glorificar mais ainda, né, enaltecer mais ainda a programação, né? Então, se vocês, tá bom? Então, domingo vamos estar, aliás, não é domingo, é amanhã, sábado. Tá ok? Então, muito obrigado, mais uma vez, todas as glórias, Srila Prabhupada. Deidade tão ali belíssima, Goranitai, né? Vocês podem ver aqui, ó. E aqui está Prabhupada. Prabhupada está ali. Então, obrigado. Eu vou encerrar por aqui. Já.